Outside Doncast. Maravilha, meus manos, começando de novo aqui o nosso Outside. Sexta-feira chegou e você já sabe, hein? O Outside, ele volta aqui no Dollplay e hoje pra gente debater um tema muito importante. Semana passada o tema, Sarami, já foi bacana, né? Foi legal. Já deu o que falar. Só lembrando, Sarami, que a gente também tá pelo Dollplay e a gente tá no YouTube, no canal do Outside no YouTube e dos Remanescentes, não é isso? O que a galera tem que fazer? Tem que primeiramente acompanhar o Dollplay, o site do Doll, o portal, né, o Diário Online, e acessar nossos canais no YouTube também, curtir, comentar e se inscrever. Lembrando que a gente está diversificando as plataformas onde o Outside vai para o ar, porque a nossa intenção é atingir o maior número de pessoas possíveis. Então não queremos concentrar a audiência num canal, num site. Pra gente o que importa é que as pessoas tenham acesso e escutem a palavra. Certo. E ó, só para pedir para vocês aí, já vai deixando aí teu like maroto, se inscreve no nosso canal, ativa os sininhos aí para que você possa estar recebendo notificações de quando um novo conteúdo estiver chegando. Então faz aí isso pra gente, beleza? E ó, o Outside hoje tem um tema muito importante, a gente já tem aqui pessoas especiais aqui na nossa bancada, não vai ser só a gente dessa vez debatendo, a gente está trazendo pessoas aqui. Primeiramente vou falar aqui com o Pastor Tomás, do Verbo da Vida. Pastor Tomás, seja muito bem-vindo aqui no Outside. Obrigado. Bom, meu nome é Tomás, sou japonês, faz 10 anos que eu estou aqui no Brasil, né? E sou pastor do Verbo da Vida aqui em Ananindeua. Certo. Aqui do nosso lado a gente tem um ministro, um dos diretores também do Verbo da Vida. Oi, meu nome é Alexandro, eu sou ministro da Igreja Verbo da Vida lá em Ananindeua. Faço parte também da diretoria ali da igreja, né, presidida pelo pastor Tomás. E, assim, agradecendo a oportunidade de estar aqui, né, para poder falar um pouco mais sobre a palavra de Deus. Beleza. Sarami, tema de hoje. A lei foi abolida na graça? Isso é um tema polêmico dentro das igrejas, né, Demas? Para quem não é de igreja, para quem não é evangélico, talvez não consiga imaginar o quanto isso é um tema polêmico dentro da igreja, porque tem uma enorme quantidade de pessoas dentro das igrejas, pastores, que acreditam que a graça impera hoje em dia. Mas tem uma outra quantidade de pessoas que acreditam que sim, alguns aspectos da lei ainda nos atingem até hoje. Então é isso que a gente vai tentar descobrir aqui, né, Demas? E para isso a gente trouxe pessoas especialistas na área para poder falar a respeito do assunto. Eu vou começar com o Pastor Tomás. Pastor Tomás, a lei, na sua visão, a lei foi abolida na graça? Não, a lei ela veio para ser cumprida, né? Até a palavra de Deus mesmo, né? Jesus fala que ele veio para cumprir a lei, né? Não veio para abolir ela, não. Então a lei, ela serve, né? Ela funcionou até aquele momento, né? Então Jesus cumpriu e a partir desse momento ele toma uma nova lei. Então, na sua visão, a lei ela acabou sendo abolida na graça. É isso que eu quero entender. Ela foi abolida na graça? Na graça, quando a gente fala a respeito da graça, né, a gente tem que olhar as escrituras até aonde que foi esse tempo de lei, né? Porque Jesus veio para cumprir, como eu falei para vocês agora, né? Jesus veio cumpriu, né? E em nenhum momento ele desviou da lei, né? Ele veio para cumprir. Então, a partir desse momento, quando assumiu, né, a profecia ali, entrou uma nova ordenança ali naquele momento, que é o momento da graça. Né? Sarami? Então, nesse aspecto, é só para ver se eu consegui entender. A partir do momento que Jesus morre na cruz e ressuscita, na sua visão, existe um novo mandamento, no caso? Na verdade, foi assim, quando tudo começou, a partir, né, desse novo tempo, né, esse novo tempo foi a partir do momento que João Batista, ele batiza Jesus nas águas, né, naquele momento ali que começa, né, dar início, né, de um novo tempo. Mas e todas aquelas leis de Moisés, todas aquelas regras que regiam a sociedade de Israel, elas atingem o que nós conhecemos pela Bíblia como gentios, que somos nós? Não, a gente tem que saber, né, para qual contexto, né, que a palavra de Deus está mencionando. A gente precisa saber, por exemplo, que a Bíblia ela fala para 3 categorias de pessoas, né, que são os judeus, os gentios, né, e a igreja. Então a gente precisa saber para qual aquele versículo, aquele contexto está falando para qual público, né, qual pessoa que está falando. E aí, Alex?
Assim, é um tema realmente bem polêmico, né? Foi a razão do primeiro concílio da igreja, foi justamente essa dissonância em termos de guardar a lei mosaica ou não. Lá em Atos a gente já vê essa discussão. Mas, assim, quando a gente pega todo o Novo Testamento, né, e vai explicando, porque a Bíblia se explica, em Hebreus 7, Paulo começa a apresentar o sacerdócio de Cristo, certo? Ele começa a pegar uma figura que era da lei, que era o sacerdote, e ele começa a colocar Cristo nisso. Por quê? Pela lei mosaica, né, Jesus teria que ser, por exemplo, filho de Arão, né, descendente de Arão, para poder ser um sacerdote. Então ele fala de um outro sacerdote que antecedeu o de Arão, que era o de Melquisedeque. E aí começa a falar que tu és sacerdote eterno. Só que no capítulo 7 ele fala algo bem interessante. Ele diz assim, olha, quando muda o sacerdote, muda a lei. Então, a lei de Moisés, ela vigorou por um tempo. Em Deuteronômio, inclusive, até o próprio Moisés fala dessa transitoriedade. Olha, um dia, né, Deus vai levantar um profeta que vai se levantar e a ele ouvis. Interessante porque, assim, houve muitos profetas no Antigo Testamento. Mas, assim, tinham características de Moisés que eram únicas. E uma delas, inclusive, Flávio Josefo, no livro de Hebreus, da história dos Hebreus, ele fala muito, quando ele chama a figura de Moisés, ele sempre fala de legislador. Porque todos os profetas falaram apontando pecados ou falando de eventos futuros, mas a característica de Moisés é que ele era um legislador. Então, Jesus, ele faz essa reforma na lei. É uma nova lei, uma nova legislação. Olha, o sacerdócio mudou e agora a lei mudou. Então, em outras palavras, o senhor está dizendo que a antiga lei de Moisés, ela caiu. Ela caiu. A lei de Moisés, ela caiu. E então veio uma nova lei. Ele instituiu uma nova lei. Inclusive, toda a lei, Jesus ele pega e torna de forma condensada toda a lei. Ele diz, olha, a lei se restringe a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então ele pega todo aquele invólucro ali de 5 livros que estavam ali com todos os detalhes e tal, e ele coloca isso tudo em xeque. Porque é isso que Jesus, a Bíblia fala que ele é a exata imagem de Deus. E o ministério de Jesus, ele revela a Deus. Como? Através do amor. Então, como é que era, assim, o princípio da lei era ensinar o amor. Mas só que a lei, como Paulo fala lá em Coríntios, fala em Romanos, a lei ela não era perfeita no sentido de mudar a natureza do homem. Olha, o mandamento é bom, Paulo fala isso. Mas na verdade, a carne não é. Então havia esse choque e as pessoas não conseguiam chegar ao entendimento. Embora houvesse sombras, né? Embora projetasse um pouco do amor de Deus, do cuidado, usa-se as figuras que Deus usou lá atrás, mas não tinha um poder redentor. Só para complementar, posso comentar que ele está falando lá em Atos, né, 3:22, porque quando nós falamos a respeito da Bíblia, tem que mostrar na Bíblia, né, para a gente poder nos identificar, né. Lá em Atos 3:22 está escrito assim, pois disse Moisés, o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu, ouçam-no em tudo o que ele disser. Ou seja, ele mesmo estava proferindo, né, profetizando aquilo que ia acontecer, né. Nesse versículo aí, ao meu ver, ele diz que as simples palavras de um profeta vão ser mais fortes, mais, como posso dizer assim, vão ser mais eficientes e vão valer mais do que a própria lei. Não posso? Pode. Porque a lei de Moisés está escrita. Isso. Sim. A lei de Moisés estava escrita. É a Constituição. Isso. Aí eu volto de novo ao plano. Não era qualquer profeta. Não era qualquer profeta. Era um dia, tanto que ele fala o profeta. É um artigo definido. Era uma pessoa específica para colocar. Então houve muitos profetas, como eu disse no Antigo Testamento, mas havia um profeta específico. Ele estava fazendo ali uma profecia messiânica. Haverá um profeta. Esse profeta que vocês devem ouvir. Até os discípulos de João Batista falavam, né? Isso. O Senhor é aquele que Moisés falava. É dele que Pedro faz, porque essa menção que ele fala é justamente de Pedro, né, fazendo a defesa dele ali diante dos judeus. Então ele começa a falar desse profeta. Olha, é esse profeta que disse que ia mudar a lei. Tá, então só para complementar, Damaris, desculpa. Então eu acho que todo mundo concorda aqui que a lei ela foi ultrapassada por uma nova lei.
Mas a questão polêmica nem é essa, porque a gente começou falando que era polêmico, mas tá todo mundo concordando. Não, acho que é o light ainda, tá meio light, ainda tá iniciando. A questão aqui. polêmica é, a lei passada era maldição? Não. Paulo fala que o mandamento era puro, justo e bom. O problema da lei era o conflito com o homem interior. Veja bem, Jesus, a lei chegou para homens que não tinham o seu espírito recriado através do novo nascimento. Então é muito complicado você ensinar isso para uma pessoa que vive na carnalidade. Então as pessoas entendiam a lei, por exemplo, temia a lei por quê? Por causa das maldições. Quais eram as maldições físicas? Né? Eram pobreza, doença, miséria, escassez. Eram coisas que assim eles conseguiam entender. Quando começava a falar de algo mais espiritual, alguns alcançavam um pouco, outros não, porque era muito conciso. Por isso é que diz que na plenitude dos tempos, Deus revelou Jesus. Imagine, por exemplo, se você pegasse, fazendo uma alegoria, se você pegasse, por exemplo, pudesse ter uma conversa com um feto. Ele tem todo o arcabouço ali para a vida, ele está todo, assim, está se formando ali para isso. Mas se você for falar com ele de visões, de coisas da luz, por exemplo, ele não vai conseguir. Porque lá dentro não tem luz. Se você falar que ele vai andar 5 km, 7 km, que isso vai ser, ele não tem o alcance disso, porque a distância que ele trabalha é a distância do braço. Você consegue entender essa limitação? Então imagina essas pessoas tentando entender aquilo que Deus queria apresentar. Em cima dessa sua visão, existem alguns teólogos, e aí a gente vem apresentando, na verdade alguns teólogos vêm se apresentando, muitos são adeptos do universalismo, e que falam que por conta disso já não existe mais, pessoas que falam que já não existe mais a questão do inferno, né? Já falam que, no caso, que a lei, alguns deles ainda continuam dizendo que a lei, ela justamente ainda permanece para que o próprio homem consiga entender as palavras de Cristo. Então, assim, em cima disso, essa visão, ela é uma visão deturpada em relação ao do texto, de achar que a lei ela ainda permanece ativa ainda, mesmo ainda com a vigência de Cristo? É uma ótima pergunta e assim, é deturpada. Porque quando a gente fala de reforma de lei, a gente não está falando de aniquilação de lei. A gente está falando de mudança de lei. Se você acha que o Antigo Testamento cobrava muito, você vê o Sermão do Monte que eleva isso a outro nível. Antigamente, por exemplo, quando você chega no Antigo Testamento que você vê a lei, era o contato físico sexual, o adultério. E Jesus pega isso e diz, olha, se você olhar para uma mulher ou para alguém, né, e cobiçar em pensamento, você já cometeu. Né? A Bíblia fala, por exemplo, se você odeia o seu irmão, é como se você cometesse assassinato. Então o nível mudou. Então, assim, a palavra inferno é usada muito no Antigo Testamento, no Novo Testamento, porque realmente existe. Entendeu? Então não há aquela coisa de a graça e eu posso fazer tudo o que eu quiser. E não é assim. Veja bem, como você não aceita o Evangelho, você aceita essa nova lei de Cristo, não porque para que isso justifique, você aceita pela fé. Então a lei de Jesus, a lei do amor, você pratica ela porque você é e não para você ser. É diferente do Antigo Testamento, onde as pessoas, para ser fiel a Deus, tinham que cumprir a lei, tinham que atingir um nível. E na graça, não. Na graça, você já é filho. Você aceita Jesus, você é recriado, mas como você é filho, você vai revelar a natureza do Pai. Então, a natureza do Pai é sem pecado, a natureza do Pai é caminhar em amor, em justiça, em integridade. Então, assim, todo mundo aqui concorda, mas como o Saulo me falou, que a lei, ela teve até um certo tempo, e depois disso, com Cristo, a partir da morte, ressurreição de Cristo, foi instituído agora um novo período. Mas agora que eu vou colocar um pouco de pimenta nisso daí. Se a gente concorda que a lei teve um determinado tempo, existem duas situações que até hoje é muito batido dentro das nossas igrejas.
Primeiro, a guarda do sábado e o dízimo. Muita gente fala que, como a gente está concordando aqui, que a lei ela teve até um determinado tempo. Se a lei teve um determinado tempo, Jesus cumpriu a lei e a gente não precisa mais guardar o sábado. Mas muito ainda se fala do dízimo. Não há uma contradição em cima disso? O que vocês podem dizer em relação a isso? Bom, eu posso citar o Hebreus 7,12, está falando assim: pois quando há mudanças de sacerdote, é necessário que haja mudança de lei. E também lá em Gálatas 3,19 está falando assim: qual, pois, a razão de ser da lei foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente de quem fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ou seja, nesse momento aqui, a partir do momento que Jesus ele veio, né, ele cresceu, ele estava dentro da lei ainda, mas nesse período, até os 30 anos dele de idade, ele estava cumprindo a lei dele, mas ele veio justamente para mostrar que estava entrando, né, uma nova lei. Ele não veio para abolir o plano de Deus. Aí é onde que as pessoas confundem muito, porque as pessoas acham que Jesus está contradizendo o Velho Testamento. Não, ele é uma nova lei. Entenda que a lei ela tem início e fim. Então ele não veio para desfazer dos planos de Deus, ele veio justamente para cumprir a lei e dar continuidade no plano de Deus para a humanidade. Então a gente está vivendo o plano de Deus, está tudo profetizado, né? Já foi tudo proferido dentro da palavra de Deus. Tudo que nós estamos vivendo hoje foi profetizado, mas a lei em si, ela mudou a partir de Jesus. A partir daquele momento que eu falei para vocês ali, né, que João Batista ele batiza Jesus, né, que a partir daquele momento entra, né, uma nova vigente e ele começa a ensinar como se fosse o tempo da graça daquele momento em diante, né? Então a gente tem que saber discernir os tempos, né, e o contexto, contextualizar para a gente poder entender o contexto que a gente precisa, né, ser praticado na nossa vida. Então, quando as pessoas às vezes elas ficam equivocadas nesse sentido de que elas estão pegando o Antigo Testamento e aplicando para o tempo de hoje, sendo que o Velho Testamento, né, a lei passada, a gente não precisa viver mais. É como se a gente pegasse uma lei de hoje em dia, né, e querer se aplicar no tempo passado. Não vai ser eficiente, né? A gente tem que viver o tempo de agora. Então, a partir daquele momento ali, foi colocada uma nova lei. A partir desse momento, eu vou viver aquela lei que foi colocada. E nesse sentido, como o Demax disse, muitas igrejas acabam catando certos aspectos da lei, né? Eles pensam o que ainda é interessante, de alguma forma, da lei, e o resto eles dizem que não vale mais. Como o Demax citou o dízimo, mas tem outras igrejas que aplicam outros aspectos da lei também, como a questão do cabelo da mulher ser o véu e tudo mais, e outros aspectos. Então, eu vou até ler na questão sobre a maldição da lei, que foi que eu citei aqui, um versículo, está em Gálatas 3, 10 até o 14. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão embaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E a gente sabe que ninguém consegue cumprir tudo. Toda a lei. Ou seja, quem está sobre a lei é maldito, pois a lei é maldição devido a isto. Porque através dela ninguém consegue ser bendito, apenas maldito. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, justamente porque ninguém consegue cumprir. Porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Aí foi aquela pergunta que eu falei: a lei é maldição? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios por Jesus Cristo, através dele nesse sacrifício. Então, nesse sentido foi aquela minha pergunta sobre a lei ser uma maldição ou não, se ela vale nos dias de hoje ou não, e se a gente, é um questionamento que eu faço para vocês, que talvez haja uma divergência nisso, não sei. A gente consegue pensar certos aspectos da lei para dizer que vale e outros não vale? Porque como está nessa passagem aqui de Gálatas, a gente vê que quem vive por qualquer uma das regras da lei, por ela vai ter que ser julgado também. A gente pode ir direto para o legislador. A gente vê, como ele disse assim, de reforma.
houve aspectos da lei, por exemplo, que Jesus não tocou, deixou intocado. Você quer ver um? Honrar pai e mãe. É uma coisa que Jesus chega lá e diz, olha, você tem que honrar. Outras vezes ele implementou, inclusive ampliando, tipo casamento. Que as pessoas faziam antes o quê? Carta de divórcio. Às vezes de forma banal. E Jesus chegou e disse, olha, não é assim não. A partir de agora, né, a nova lei diz o seguinte, ó, qualquer que dê carta de divórcio que não seja por um motivo, né, de relações ilícitas e tal. Então ele começa a estabelecer o parâmetro. Então essas leis que se aplicam, que faziam parte, digamos assim, da lei do Antigo Testamento, da lei mosaica, que se aplicam hoje, são leis que o próprio legislador trouxe e aproveitou. É como se você pegasse uma Constituição, a Constituição do Brasil, a última parece que é de 88. E aí, de repente, né, você pegasse essa de 88 e reformasse, usasse como base uma anterior. Ele vai aplicar alguns princípios, outros princípios são descartados, outros são mudados. A gente, por exemplo, não tem mais. A celebração da Páscoa foi completamente mudada em relação à lei. E a gente pratica até hoje. Mas como? Com um novo contexto. Olha, esse aqui é meu pão, é o pão, esse aqui é o vinho, um simboliza o corpo, outro simboliza o sangue. Então são exemplos que a gente vê na lei de Cristo que permeia, né, todo o Novo Testamento, que nos ensina e que tem em sua base algumas coisas do Antigo Testamento. Porque o que é que acontece? Luciano Subirá fala de forma muito, muito própria, é isso que ele diz assim, ele costuma usar muito essa expressão. Ele diz assim, olha, o Novo Testamento explica o Antigo. E o Antigo Testamento, ele figura o Novo. Porque, de fato, você pega o Novo Testamento, você vê muitas figuras. Né? Quando fala-se do dízimo, por exemplo, e Paulo começa a falar, expor esse assunto, justamente em Hebreus 7, quando começa a falar do sacerdócio, ele fala do dízimo, claramente. E ele diz, inclusive, olha, no Ates, ele começa a citar a lei falando de atar a boca do boi. E depois ele mostra que isso é uma ilustração prática, porque ele diz, olha, e acaso Deus está preocupado com boi, não é para justamente as pessoas? Então ele traz isso bem à tona. Então tem aspectos sim que são colocados em prática hoje na lei, mas a palavra determina quais aspectos são esses. Então, assim, desculpe lhe perguntar, nesse quesito então, na sua visão, o dízimo ele continua sendo válido para os dias de hoje, para os cristãos, ele continua sendo válido? Sim, só que com um outro propósito. O hábito continua, mas com um propósito mudado. Mas o senhor acredita que, por força de lei? A lei de Cristo, no caso, assim, a lei que Jesus implementou. Porque quando ele fala do dízimo antes, ele fala de um dízimo que era separado para a manutenção daí. Né? Especificamente para isso. Manutenção, para salário dos levitas e essas coisas todas, sacerdotes, etc. Quando é tratado no Novo e Paulo traz esse assunto, ele traz com um propósito de honra, de adoração. Então o dízimo continua assim, né? As primícias, no caso, que eram as festas das primícias, as colheitas e tal, e você pega o melhor, o primeiro que vem à sua mão, né? E você entrega a Deus, você faz isso por honra, é o que eu te falei, assim, você, como filho, você expressa o caráter do seu pai. Então você não faz mais pela obrigação para poder manter, para poder pagar, para fazer alguma coisa. Não é por força de lei, a lei como ela tinha no contexto do Antigo Testamento, mas é a nova lei. É o caso, por exemplo, se você ama a sua esposa, você não vai trair. O amor, ele vai te impedir, te blindar de trair. Mas vocês, no caso... Então essa natureza é que muda, essa dinâmica é que muda. Vocês reconhecem isso como uma nova lei? Uma nova lei. Cristo implementou uma nova lei. Uma nova lei. O dízimo fala, a lei, quando a Bíblia fala diversos textos no Novo Testamento, ele dá sequência ao dízimo. Não foi algo que foi assim, não. Essa não entrou naquelas que foram descartadas. Essa entrou naquelas que foram reformadas e seguiram. Então é isso, meus manos. A gente vai encerrando por aqui hoje o nosso Outside. Desde já quero agradecer aqui a presença do pastor Tomás, que esteve aqui conosco, e também do ministro Alexandro, né, que vieram aqui compartilhar conosco um pouco dos seus conhecimentos. Não é isso, Sarame? É isso mesmo. Muito obrigado. E agradecer também ao DOL por esse espaço, né, que não é em todo lugar que a gente consegue debater a palavra de Deus com liberdade, onde a gente pode buscar esse esclarecimento sobre vários temas, né? Deixar claro que isso aqui foi um debate, a gente pode discordar, pode concordar, mas isso não muda em nada
no final somos todos irmãos e a gente busca aí um denominador comum para chegar o mais próximo possível da verdade. É isso mesmo. Só quero deixar aqui um aviso rapidinho. Olha, vocês que participaram aqui do nosso debate, junto com o pastor Tomás, o Alexandre, eles fazem parte da Igreja Verbo da Vida. E a Verbo da Vida ela fica ali na Cidade Nova 8, WE 26, número 381, em Ananindeua. Dias de culto, dias de quinta-feira às 8 horas da noite e domingo às 18 horas. E ó, o pastor aqui estava me falando que já nesse próximo domingo vai iniciar lá, agora domingo dia 29, vai iniciar o Rema. Mas o que é o Rema? É um centro de treinamento bíblico que visa aperfeiçoar as pessoas para um melhor compartilhamento do Evangelho de Cristo. Então isso é muito importante, porque a gente sabe que, infelizmente, no nosso meio tem muita gente aí compartilhando informações do Evangelho, coisas do Evangelho que não são verdade. Então é muito bom, se você quiser participar, nesse domingo agora, já vai iniciar às 18 horas lá no Verbo da Vida, esse pequeno treinamento aí, que é uma introdução ao Rema. E Sarame, a gente também está não só no Downplay, mas a gente também está nos canais no YouTube, não é isso mesmo? É isso mesmo, você pode acessar os nossos canais no YouTube através do canal do Remanescentes, Fiéis até o Fim, e também do Outside no YouTube. Você já se inscreve, já curte, já comenta, já compartilha. E aquilo que foi dito no início, pra gente o que não importa concentrar a audiência em um canal ou outro, que pra gente é importante é que a mensagem chegue ao maior número de pessoas possíveis. É isso mesmo. Então a gente já vai ficando por aqui, você sabe, a gente vai encerrar com música e música de qualidade. Na semana que vem a gente já está de volta, você sabe, aqui no Downplay e pelos nossos canais no YouTube. Aquele abraço. Vida longa e próspera. Corações vazios e aquilo que deveria nos conectar tem nos afastado. O que separa a gente é o virtual. A mente está longe, não consegue ver. A solução apenas seja se enxergar no olho.
Outside Domcast.